Olá, gente. Sejam bem-vindos. Meu nome é Wesley, esse é meu canal Combatendo o Divórcio. E essa é a terceira parte do primeiro vídeo que eu fiz, falando a respeito do segundo casamento e do divórcio, tá? Já falei sobre a primeira parte lá, que o porquê que os adúlteros não vão entrar no céu. Na segunda parte do vídeo, eu disse que a defesa de Deuteronômio para o segundo casamento não se enquadra no que as pessoas vivem hoje, porque ninguém abandona por achar coisa feia, as pessoas ou abandonam ou pedem o divórcio porque brigam, discutem ou por falta de dinheiro, e é esse motivo, e esse motivo não está escrito na Bíblia, não é bíblico. E a terceira parte desse vídeo eu vou fazer baseado no que eles fazem a defesa de capítulo 19 de Mateus, verso 9. Só que antes de ler isso aqui, esse contexto aqui aconteceu, né, com Jesus Cristo diante dos fariseus no lugar aonde morava o rei Herodes. Então, antes de ler isso aqui, eu preciso lembrar uma coisa que aconteceu lá, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, 18. Vamos ver o que aconteceu em Marcos 6, 18. Marcos 6, 18. Então vamos lá. Ali onde Jesus Cristo está naquele momento onde os fariseus perguntam para ele aquelas coisas, ele está na cidade do rei Herodes, Herodes Antipas, que era casado com Herodias, mulher do irmão de Herodes, chamado Filipe. João, quando viu isso, né, e ali se deu a morte de João por causa desse motivo aqui. Ó. Então vamos lá. João, quando viu que Herodes estava casado com Herodias e não era, que ainda era esposa de Filipe, João diz assim: pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ponto. Depois vocês leem o contexto todo. O certo é fazer isso. Eu só estou lendo aqui para não ficar muito longo o vídeo. Vê só. Eu vou ler um pouquinho antes aqui também. Ó. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietá-lo no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Aí João vai lá e fala: não te é lícito possuir a esposa do teu irmão. Vê se aqui João fala assim: não te é lícito, Herodes, porque ela não foi repudiada. Herodes, não te foi lícito porque ela não está divorciada. Não. João, quando ele fala aqui, ele fala baseado baseado pelo Espírito Santo, no poder que o Espírito Santo estava dando para ele falar ali. Porque ele estava no lugar, ele estava em Roma. Os romanos tinham o costume de se casar e dar-se em casamento, e separa, e casa com outro, e casa com outro. Os romanos tinham esse costume, tá? E João estava cheio do Espírito Santo. E João foi lá e falou: Herodes, não te é lícito você casar com a mulher do teu irmão. Agora eu paro e me pergunto aqui. A pessoa vai falar assim: não, mas não é por aí não. Jesus Cristo lá no livro de Mateus vai falar que é lícito em alguns pontos e tal. Aí eu pergunto: será que Jesus Cristo, sabendo que João estava dizendo para Herodes que o casamento dele não era lícito porque o irmão de Herodes ainda estava vivo e que João iria morrer por aquela afirmação? Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. Jesus sabia que João ia morrer por causa daquilo. Então, se Jesus ia permitir o divórcio e o segundo casamento, por que Jesus permitiu que João morresse por falar para Herodes que o casamento dele era um adultério? Por que ele não chegou lá para João e falou assim: ô João, não, ó, você interpretou a lei errada. Existe sim, pode sim se divorciar, tá bom? Então, essa cidade aqui que Jesus está dando esse ensinamento, Herodes foi morto por ter dito para Herodes não. João foi morto por Herodes por ter dito que o casamento dele não era lícito. Agora nós vamos voltar aqui em Mateus para ver o que os fariseus estão tentando fazer. Os fariseus estavam tentando fazer com que Jesus errasse na lei, porque sabia que Herodes iria mandar matar igual mandou matar João, certo? Eles não estavam interessados em saber de divórcio, nem interessados em saber de segundo casamento, nem em nada. O interesse deles era matar o Senhor Jesus, fazer com que ele errasse e fosse morto por isso. E aí eles vão lá e interrogam Jesus: Jesus, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondendo lhe disse: não tendes lido que aquele que fez no princípio, macho e fêmea, os fez. Portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher, e serão dois em uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ponto.
Os fariseus falaram aqui, mas, ô Jesus, Moisés mandou dar carta de divórcio para as mulheres. E Jesus responde, Moisés, por causa da dureza do vosso corações, permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Vê, em primeiro lugar, Jesus ele diz a causa que Moisés teve para que houvesse a carta de repúdio para aquelas mulheres. E ele diz que a causa é a dureza do coração. E tem pessoas que não entendem o que significa a dureza de coração. Interpreta isso da maneira errada. Dureza do coração é a insensibilidade ao pecado, a falta de amor. Mata-se como se estivesse matando uma barata. Isso era a dureza do coração. Porque se Moisés tivesse dito para aqueles homens que, olha, só se a sua mulher morrer é que você vai poder se casar de novo. Por causa da dureza do coração, aqueles homens iriam matar as mulheres para serem livres. Porque eles ainda estavam debaixo da lei de Moisés, certo? Eles estavam debaixo da lei mosaica. E pela lei, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam matar um cordeiro e seu pecado seria sanado. Não era assim naquela época? Se você pecasse, você ia matar o cordeiro e ali Deus restituía a sua vida mediante aquele sacrifício. Só que o que aconteceu? Deus viu que o homem estava com o coração endurecido quanto ao pecado. Para ele, ele poderia muito bem falar, só se minha mulher morrer? Então tá bom, vou ali e mato minha mulher. Ia lá, matava a mulher, depois matava um cordeiro para dizer que foi perdoado os pecados. Certo? Então teve que vir Jesus morrer por nós, porque Deus não estava mais aceitando isso, porque a dureza do coração do homem fazia com que ele pecasse descaradamente. E não se arrependia por isso. Ele achava que era só sacrificar e estava tudo certo. Então essa é a dureza do coração que Jesus responde aqui. E aí ele diz que não é assim, essa não é a vontade de Deus. Não foi assim que Deus fez. Não foi assim. Que no início Deus fez o homem e a mulher, e o que Deus ajuntou, que não compete ao homem separar. O homem não pode assinar um papel lá e se separar. Não cabe ao homem. E aí ele disse, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada também comete adultério. Então vamos lá. Aqui existe mais um fato que permite com que a pessoa se separe. Qual é esse fato aqui? É a prostituição. Tá? Não é adultério. Tem pessoas que dizem assim, olha, se a pessoa adulterar, ela pode se separar sim, porque aqui está dizendo que a pessoa que prostituição e adultério é a mesma coisa. Não. No hebraico, prostituição significa porneia, e adultério significa mulher, que tem significados diferentes. Por exemplo, prostituição é o sexo que acontece antes do casamento. E adultério é quando a pessoa é casada e ela tem um sexo ilícito também, igual a prostituição. Só que naquele caso que ela já está casada, não se constitui mais em prostituição, e sim adultério. Certo? Então vamos entender. Existe somente uma passagem onde isso aqui se enquadra, que é quando José está se casando com Maria. José vai lá se casar com Maria e ele descobre que Maria está grávida. Então, como é que naquela época lá, os judeus eles ficavam juntos, moravam juntos, mas não tinha relação antes do casamento. Só ia ter relação depois do casamento. Então era permitido eles morarem juntos. E depois, né, se ele descobrisse que aquela mulher não era pura, ele poderia devolver porque ele tinha pago um dote por aquilo. Certo? E a lei, nesse caso aqui, ele podia. Tanto é que mais na frente os fariseus falam que Jesus é filho de Porneia. Entendeu? E depois o Espírito Santo vem falar para José que não é aquilo, que Maria foi. Que Jesus foi concebido através do Espírito Santo, e aí José resolve ficar com aquela mulher. Mas nesse caso ali, de José, é só isso. Aqui não está dizendo que se você adulterar, se sua mulher adulterar, você pode se separar e se juntar com outra pessoa em matrimônio. Não há defesa para isso, tá bom? Então nós precisamos entender que a vontade de Deus nunca foi o divórcio. E não é o divórcio. Divórcio não é... Deus odeia o divórcio em qualquer situação, Ele odeia o divórcio. Ele não quer que você se divorcie, certo? Mas ele sabe que nós vamos errar sempre nas nossas escolhas. Então Jesus pega lá em Coríntios e usa da boca de Paulo e diz assim, e Paulo diz lá em Coríntios 7, capítulo 10, todavia aos casados ordeno, não eu, Paulo falando, mas Deus, que o homem não se aparte da mulher, que a mulher não se aparte do homem.
Não é para fazer isso, não é para separar. Só que Deus sabe que a gente poderia fazer uma escolha errada. E vendo de lá de cima que a gente poderia fazer uma escolha errada, no caso de uma mulher que é espancada pelo marido, e eu não concordo com isso, a mulher que é espancada pelo marido, meu, você larga esse homem aí. Não vale nada. Larga esse homem e ora para Deus tentar mudar ele. Se não mudar, aí é que Paulo trata aqui. Diz assim: não é para separar. Porém, se separar, que não se case. Aí a pessoa vai pegar para poder tentar distorcer e fazer fa, falar aquilo que não está sendo dito pela boca de Deus na boca de Paulo. A pessoa pega e diz assim: não, mas ali Paulo não está tratando de divórcio. Paulo está tratando de uma pessoa que se separou, porque ainda há a possibilidade de voltar. É isso que a pessoa tenta fazer uma desculpa em cima disso. Mas eu vou fazer uma pergunta. É possível uma pessoa se casar, igual o Paulo está falando, que não se case? É possível essa pessoa se casar de novo sem passar pelo divórcio? Não é possível. Uma pessoa só pode se casar, né, nesse caso aí, igual o mundo se casa, quando ela se divorcia. Então, obviamente, Paulo não está falando de divórcio aqui porque o divórcio não se enquadra, não tem espaço para o divórcio. Paulo está falando ali, não se separa, mas se separar, fica sozinho, não se casa. Porque a esperança que Deus tem é que o homem e que a mulher se arrependam e se reconciliem. E ele diz isso, não se casa. Ou que se reconcilie com o seu marido. Entendeu? Então é isso que Deus trata. É Deus que está falando aqui em Coríntios. Aí as pessoas vão querer fazer com que Deus seja mentiroso. Deus agora é mentiroso. Ele fala aqui que não é para casar, e lá em Deuteronômio ele fala que é para se casar de novo, porque a pessoa interpreta aquilo do jeito que é bom para ele. Não. A palavra de Deus tem que ser sim, sim, não, não. As coisas é de Deus. Você tem que viver o que Deus quer para sua vida, não aquilo que você quer. Você não pode pegar a Bíblia para defender o seu erro. Você tem que olhar o seu erro, levantar a cabeça e tentar trilhar o caminho de Jesus, certo? Eu acredito que nem o adultério dá base para segundo casamento e nem para muito menos para separação. Por quê? Vamos dizer que o contexto aqui esteja dizendo que a prostituição é adultério. Se Deus tivesse dito que o adultério é algo que pudesse ocasionar o divórcio, como é que na outra parte Deus ia falar assim: aquele que olhar para uma mulher com desejo em seu coração adultera com ela? Como é que Deus ia falar que o adultério pode se separar? E ele ia dizer que se a gente simplesmente olhar para uma mulher, a gente adultera para ela e a gente poderia se separar. Imagina o caos que não ia ser. Você está saindo com seu esposo, passa uma mulher lá cheia de lascívia, cheia de roupa indecente, o homem olha e você vai falar: opa, você olhou, adulterou, então eu posso me separar. Aí as pessoas vão falar o quê? Não, Wes, mas aí depende. Depende, cada caso é um caso, aí depende, porque Deus está falando de um pecado, do adultério visual, não está falando do adultério físico. Adultério é adultério. Deus não falou adultério físico, olhou, pecou, olhou, adulterou. Adulterou fisicamente, adulterou. Entendeu? Então não existe argumento para isso, não existe defesa para poder você tentar se relacionar com uma outra pessoa, sendo ela abandonada pelo marido, ou ela tendo sendo vítima de violência. Não sei, não vejo motivos para isso, entendeu, gente? Deus não erra, Deus ele é um cara que, Deus é todo poderoso, certo? Então vamos entender uma última coisa que eu quero falar para vocês é que as pessoas que estão vivendo, você que, que se divorciou, que está se divorciando, meu amigo, fica sozinho. Não é ruim você ficar sozinho. Veja, eu sou um homem feliz, não é porque eu tô sozinho. Eu não tenho televisão, não saio pra rua, não bebo, não fumo, não jogo bola, não faço nada. Meu prazer está voltado para Deus. Eu sou um homem feliz por quê? Porque nos meus olhos, o Senhor colocou a eternidade nos meus olhos. Lá no livro de Mateus 10:37 fala que aquele que ama o pai ou a mãe mais que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o filho ou a filha mais que a mim não é digno de mim. Se você está com essa esposa, você está vivendo nessa situação e você não consegue largar ela, você está mostrando que você ama mais a ela do que a Jesus. Meu irmão, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Só que você precisa olhar para Jesus como sua felicidade. Você não depende de um cônjuge para poder você ser feliz. Veja, eu sou um cara feliz, eu sou um homem feliz. Eu falo de Deus o tempo todo para as pessoas. E hoje eu tive uma notícia muito boa de uma pessoa que ouviu eu falar
de Deus para ela, ela está começando a se interessar por Deus. E isso me encheu de alegria muito mais do que se minha esposa voltasse. E eu vejo assim, você serve a um Deus poderoso, meu amigo. Seja lá o motivo que você se separou da sua mulher, seja lá o motivo que você se separou do seu marido, se ele te abandonou, Deus é poderoso para trazer ele de volta. Se ele quiser, entenda que a vontade de Deus é para ser feita e não a nossa, não aquilo que a gente quer. Então eu penso que hoje eu estou vivendo dessa forma. Eu estou muito feliz, tá? Não estou dizendo que se ela não voltar eu vou ser feliz. Lógico, você voltar. Mas eu penso que Deus olha lá de cima e fala assim, poxa, meu filho está fazendo tão bem, está falando de mim, está lendo a Bíblia, está tentando ajudar as pessoas. Eu vou devolver essa mulher para ele. Pode ser que Deus faça isso. Ou pode ser que Deus fale assim, poxa, meu filho está indo tão bem sozinho. Será que se eu devolver a mulher para ele, ele vai ainda continuar empenhado dessa forma comigo? Eu acho que não. Então eu vou deixar ele sozinho mesmo. Meu amigo, ame a Jesus. Se você ainda depende de um cônjuge, se você depende de uma pessoa para você ser feliz, você ainda não encontrou com Jesus. Você precisa encontrar com Jesus. E outra, não caia nessa de que cada caso é um caso não, porque nós vivemos um cristianismo. Se você é cristão, você vive cristianismo. Na Bíblia, na palavra de Deus, procura se você encontra a palavra depende. Ah, você pode se separar? Ah, depende. Cada caso é um caso. Vamos ver, vamos estudar. Então, a Bíblia não serve mais para nada. Sabe o que você pode fazer? Se você é um pastor, então você cria um ministério dentro da tua igreja para julgar o casamento que pode ser separado e o casamento que não pode ser separado, já que a palavra de Deus que diz que a mulher não se aparte do marido, que o marido não se aparte da mulher, se apartar fique sozinho, que não se case, se isso não é suficiente para você, então você cria um ministério e aí você vai julgar as causas das pessoas. Você vai estar sendo maior do que Deus. A sua igreja vai ser uma igreja antropocêntrica. Você é maior que Deus, é você que define o que é certo e o que é errado, você que define qual casamento pode ser separado ou qual casamento não pode ser separado, tá bom? Espero que Deus possa abençoar, dar força para vocês, igual tem dado para mim, para viver sozinhos, tá bom? Deus abençoe a todos.